Louvo muito a Deus pela oportunidade de voltar à escola dominical, primeiro domingo deste mês, estar com os irmãos, servindo a Deus, adorando o Senhor, crescendo no conhecimento, recebendo graça, sob graça em Cristo Jesus. Então, bem-vindo todos os amados irmãos para esse ensinamento nesta manhã. Itamar está brincando aqui, questão da idade, né? Eu não teria nenhum problema de ter 76, 86, né? Teria vivido muito, né? Mas eu vou chegar lá. Já é uma profecia, né? É uma profecia. Daqui 10 anos eu chego lá, né? Em nome do Senhor. Esta semana, dia 6, eu vou completar, se Deus quiser, os meus 67, né? Estava falando outro dia que antigamente os pais demoravam demais a registrar os filhos, né? Morava na fazenda e deixava nascer uns 3 ou 4, 5, já ia, registrava tudo uma vez, né? Fazer o registro não é igual hoje, né? Então meu pai errou. Se você pegar a minha identidade, eu tenho um ano a menos. Eu sou de 54 no registro e 53 na realidade. Outro dia meu neto estava com um aplicativo lá na internet. Vou ver qual a idade real do senhor. Aí pôs a minha face lá e aquele negócio vai 1, 2, 3, 10, 20 e vai parar em 80. Aí parou em 64, né? Tá vendo, Itamar? Sou mais novo que você imagina. A aparência é de 64. Bem mais jovem, 3 anos mais novo. Eu acho que meu pai errou mesmo, tinha que expor, era 56, 57 meu nascimento. Empatar com a minha esposa, né? Se bem que você é de 60 e pouco, né? Meus irmãos, então, vamos enfrentar os gigantes? Enfrentar e vencer, né? Enfrentar gigantes e ser derrotado por eles é muito ruim, né? Então a lição tem um tema muito sugestivo, né? Aliás, essa série de lições sempre pega um personagem bíblico que é um exemplo para nós, né? De êxito, da vida, de sucesso de alguma forma, e a gente está extraindo do passado lições para hoje. E hoje o personagem foco é Davi, né? O rei Davi. A famosa, histórica e conhecida luta, né, de Davi contra Golias. O menor vencendo o maior, né? Que segredo é esse, né? Vocês já conhecem, eu sei também, mas vamos tentar aprender algo mais aqui hoje, dessa lição, que até nossas criancinhas conhecem, né? Você pergunta uma criança da escola dominical aí, a história de Davi e Golias, ele conta para a gente direitinho, tá? Então, apenas porque nós temos que estudar é a Bíblia, e esse ensinamento está na Bíblia, essa história, esse fato histórico está registrado na Bíblia. Então o tema, enfrentando os gigantes. Claro que aqui se usa gigantes como uma linguagem simbólica para representar as dificuldades que nós passamos na vida, né? Gigantes são as crises, as dificuldades, as adversidades que nós enfrentamos na nossa caminhada por este mundo. Pode ser doenças, uma pandemia como esta aí é um gigante que estamos enfrentando, né? Crises financeiras, problemas familiares, solidão, abandono, depressão. Tudo isso se apresenta como sendo gigantes, né? São coisas que se apresentam maior do que a nossa força, maior do que nós. Quando surge, você pensa inicialmente, não vou conseguir. Esse problema é maior do que eu, maior do que as minhas forças. Então aquilo cresceu tanto que virou um gigante, né? Se apresenta tão tremendo, tão perigoso, tão forte, que a gente olha para a gente e pensa, eu não vou dar conta. Então gigante pode ser qualquer adversidade que surge na nossa vida, na nossa caminhada por este mundo, e que nos mete medo, né? Veja os irmãos, que a palavra diz aqui que quando o gigante surgiu,
o exército, o povo de Israel, temeram, né? Temeram grandemente, diz a Bíblia. E era o povo de Deus, era o exército de Deus. Sabemos que o gigante, esse gigante Golias, segundo o registro, ele tinha quase 3 metros de altura, um homem muito forte, um guerreiro, né? Vencedor de muitas lutas. Tanto é que era um trunfo do exército dos filisteus. O trunfo que eles tinham guardado, se apresentou no momento da guerra, era o gigante. Um homem que metia medo pela sua compostura, sua força, seu tamanho, né? Interessante que Saul não era tão menor do que ele, não. A Bíblia diz que o rei Saul, que comandava a tropa de Israel, era um homem muito alto, né? Diz que numa multidão assim, a cabeça dele ficava acima de todos. Claro que essa tradução nossa fala que era 6 côvados, quase 3 metros. Mas há versões como a Septuaginta que coloca ele com 4 côvados, o que daria 2 metros e pouco, que era mais ou menos a altura de Saul, que já era um gigante. E Saul temeu o Golias. Um homão, né? Se fosse eu diante dele, não dá para enfrentar isso aí, né? Não tenho força para tanto. Mas Saul poderia ter dito, não, eu sou pouco menor do que ele, né? Alguns centímetros a menos, então vou enfrentar, mas Saul temeu. E os irmãos sabem que o medo, às vezes, nos faz bem. Um pouquinho de medo, né? Tem pessoas porque não tem medo, ele não tem a dimensão do problema. Ele não se prepara para a guerra. De forma inadvertida, ele enfrenta o problema, porque não tem medo, e às vezes é derrotado. Quando tem um pouco de medo, você se prepara. Você tem estratégia, você pensa, você ora, você, não é? Aquilo te leva você a tomar uma postura diferente. Tem gente aí que não tem medo da pandemia. Eu não tenho medo desse corona, eu não tenho medo desse vírus, eu não tenho medo e vai, e enfrenta. E geralmente os que não têm medo, estão sofrendo muito. Então é bom ter um pouquinho de medo. O que você não pode ter, é o que a lição vai dizer aqui, o medo paralisante. Não é? Que tira qualquer ação nossa, qualquer atitude, que nos tira o tino, não é? O discernimento. Não, você temeu, um pouquinho de adrenalina, mas daqui a pouco se recompõe. Esse vírus não é tão assim não, eu vou orar a Deus, eu vou me cuidar e vamos vencer, e vamos sair desta. Não é? Não vou entrar em pânico, no medo paralisante, como paralisou mesmo, né? Tem muita gente que está com medo paralisante. Não pode ser assim. Você tem que conhecer a dimensão do problema, a realidade, porque Davi conhecia a realidade, né? Conhecer a realidade, mas não dá a ela uma dimensão muito maior, porque nós temos armas para dizer isto. Nós temos onde buscar essa força, né? Para poder sair desse medo, que inicialmente é uma coisa natural, uma reação natural diante de um problema, diante de uma adversidade, de um grande problema, vem uma reação natural da ansiedade, do medo, mas daqui a pouco se recompõe. A coisa não é bem assim não é? Esse gigante não é tão gigante assim. Nós temos armas poderosas para enfrentá-lo. Qualquer situação na vida, irmã, não queira desesperar, fugir, morrer, achar que acabou, não. Espere um pouco mais que você vai receber uma graça especial para enfrentar o problema. Você terá essa condição de fazer isso. Então, meus irmãos, gigantes, então, é tudo isso, né? Qualquer adversidade, problema que se levanta, né? E às vezes, nós temos na Bíblia o próprio Jesus falando que por sermos apóstolos, discípulos, crentes, servos de Deus, nós não estamos livres de nos deparar com problemas, né? No mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, adversidades. As provas vêm, e diz o corim, vem dura de passar. Tribulação e prova vem para o crente, e vem dura de passar. Pedro diz, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo, mas sabeis que as mesmas aflições se cumprem entre
todos os vossos irmãos no mundo. Tem gigantes, prova, luta própria do crente. Quem vem para o exército de Jesus, vem para esse campo de batalha, ele já tem gigantes que está esperando por ele ali na frente. Então não estranheis a ardente provação. Gente, eu sou crente, sou servo de Deus. Como está acontecendo comigo? Como eu me deparei com uma situação desta? Uma muralha, um problema difícil de vencer? Não, a Bíblia está dizendo que essas aflições, elas são comuns a todos os crentes do mundo inteiro. E agora, vamos entregar? Vamos derreter o coração? Davi falou, não derreta o coração de ninguém. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante aí. Como quem diz, eu tenho uma arma poderosa para vencê-lo. Não desfaleça. Aí vem a questão do líder, né? Quando Israel estava diante do Mar Vermelho, o faraó atrás, Moisés falou, não tenhais medo. Fica quieto e vereis o livramento do Senhor. O povo animou. Aqui Davi chega e fala, não desfaleça o coração de ninguém. Coisa que Saul tinha que falar, né? Mas Davi chega, e nós não podemos esquecer jamais, irmão, que Davi não era um Davi. Davi já era um homem ungido. Era um jovenzinho, quem sabe com seus 17 anos, ele é um pouco mais, um pouco menos, mas era um moço feito. Já era um rapaz. E ele já tinha uma unção. Samuel já tinha ido na casa do pai dele, tinha derramado o chifre de azeite na cabeça de Davi. Não era um homem comum qualquer, não. Ele já era ungido do Senhor. Ele já tocava harpa na casa de Saul, expulsando demônio daquele que tomava conta daquele rei. Ele sempre ia a Saul, voltava para o seu pai, cuidar das ovelhas. Cuidava das ovelhas e voltava a Saul. Sempre que o demônio pegava o rei, ele era chamado, tocava a harpa e o demônio saía. Não era qualquer um. Já era um homem que conhecia Deus. Tinha a unção de Deus na vida dele. Por isso que ele teve a atitude que ele teve, que vamos estudar. Olha, irmãos, Jesus pode estar conosco no barco, e mesmo assim as ondas se levantam. Aparecem gigantes. Jesus estava no barco, e as ondas se levantaram, o mar se agitou. Jesus está na minha vida, está na sua vida. Isso não impede de ondas se levantarem contra nós. De tempo em tempo vem ondas terríveis, contra a minha família, contra a minha saúde, contra as minhas finanças, contra a minha paz, contra a vida da igreja. Levanta. Jesus está no barco com a gente e acontece. Eu estava pregando outro dia e lembrando dessa passagem que eu estou citando agora. Os discípulos tiveram medo, né? Gritaram, desesperaram, temeram. E quando Jesus fez a obra, serenou o mar, acalmou tudo, o vento parou, Jesus chamou eles de quê? Tímidos, covardes. Por que sois tão covardes, medrosos, tímidos? Ainda não tendes fé? Caminhando comigo há tanto tempo, vendo os milagres que eu já fiz, contemplando maravilhas que já operei. Não era para ter medo mais, não era para entrar em desespero mais. Vocês me conhecem, sabem que eu estou aqui. Esse barco não ia afundar, a coisa não ia acontecer, não precisava nem gritar não. Jesus está aqui, eu vou ficar calmo. Jesus está comigo, não vou desesperar. Mas eles desesperaram, Jesus chamou a atenção, porque vocês estão tímidos. Se você ler lá em Apocalipse, está no finalzinho, está escrito lá, ficarão de fora do céu os adultos que prostituem, os roubadores, os assassinos, e em vinho, os feiticeiros e os tímidos. Aí alguém falou, irmão, pastor, mas eu sou tão tímido, então eu vou ficar fora do céu? Eu sou tão tímida. Essa coisa natural não é pecado, irmão. Timidez, que você é tímido, não é isso não. Os tímidos são os covardes, os medrosos, os que não têm ousadia, diante de problema, fraqueja, não usa a fé, fraquejou na fé, não tem ousadia. Você tem que se levantar e falar, na força do Senhor eu vou vencer. Em nome de Jesus vai sair esse mal. Em nome de Jesus essa praga vai passar. Em nome de Jesus o Senhor vai nos proteger. Isso é ousadia, é coragem de declarar. Com o coração se crê e com a boca confessa. Por que sois tão tímidos? Irmão, vamos expulsar essa timidez nossa, essa fraqueza, essa falta de fé nesta manhã, porque os gigantes estão aí e é preciso enfrentar e vencê-los. Mas vencer como?
Estava preparando essa lição, me lembrando do saudoso pastor Albino, que foi o fundador deste ministério que estamos nele, e que agora, dia 21 de agosto, completa 18 anos que ele faleceu, consequentemente 18 anos que eu estou na presidência. O pastor Albino pregava sempre em reunião de obreiro aqui. Os obreiros precisam ter 3 coisas: fé, coragem e ação. Ele não cansava de repetir isso. Foi o que Davi teve. Por que Davi venceu o gigante? Fé, coragem e ação. A fé que gera coragem. A coragem que leva à atitude, que leva à ação. O gigante está desafiando e ninguém tem coragem. Porque Deus permite, irmão, que crentes sejam desafiados por esses gigantes. Primeiro, Deus usa esses gigantes, entre aspas, para lapidar o caráter dos seus santos. Toda luta que vem, prova que vem para o crente, ele sai mais crente, mais santo, mais consagrado, mais temente. É ou não é? Essa luta não fez a gente orar mais? A igreja redescobriu a oração. Aleluia! Está lapidando o caráter da igreja. A igreja teve que colocar a fé em ação. Deus permite esses gigantes surgirem para lapidar o caráter dos santos. Vai sair uma igreja muito mais fortalecida e parecida com Jesus. Caráter cristão. A gente vai descaracterizando, né? Vai perdendo a imagem de Deus, vai perdendo o cheiro do Evangelho, vai perdendo o gosto pela oração, por Bíblia, por santificação, por temor de Deus. Aí vem uma luta e leva a gente para os pés de Jesus, para a consagração. Isso vai lapidando o caráter do crente. Quem é crente, fica mais crente ainda. Quem é injusto, fica mais descrente ainda. Se revolta contra Deus. Tem gente, não aguento mais, não passa, que coisa. E começa a falar mal de Deus. Se revela. Por que Deus permite esses gigantes desafiar a fé dos crentes? Deus permite para depois demonstrar o seu poder. Aleluia. Deus está revelando a sua glória na vida da igreja, o seu poder na vida dos santos. Deus mostra o seu poder através dessas crises que surgem. Ele se revela um Deus amoroso, poderoso, Jeová Jirê, o Deus que nos socorre. É para isso que Ele permite muitas vezes. Deus permite para a gente adquirir experiências. O crente precisa ter experiência. Alguém falou outro dia que não existe herói sem cicatriz. Todo herói de Deus, toda heroína, todo herói da fé tem cicatriz. Adquirida no campo de batalha, na luta contra os gigantes, ele vai adquirindo marcas, cicatrizes. Pode olhar a história de todo homem de Deus. Lá no fim da vida ele pode falar: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aleluia! As adversidades, esses embates, isso serve, irmão, para trazer experiência para a gente. Davi usou disso, né? Ele falou com Saul lá, dizendo: olha, eu tenho experiência. Não temo o coração de ninguém, não. Eu tenho experiência. E veja que Davi jamais confiou nele, na força dele. Ele atribuía a Deus, né? O Deus que me deu vitória contra o urso, que eu matei o urso que veio contra mim e contra as ovelhas. O Deus que me deu força para matar o leão. Olha como é bom você passar por prova, vai adquirindo experiência. O Jesus que me ajudou no ano passado, naquela crise, é o que está comigo hoje. E eu sei que eu vou vencer como eu venci no passado. O próprio Sansão falou: como das outras vezes. Só que ele tinha desviado, né? Só que ele tinha aberto o coração e contado o segredo. Mas das outras vezes. Mas o crente que continua fiel pode dizer sempre: como das outras vezes.
Aleluia, eu vou vencer mais esta em nome de Jesus. Quando ele fala, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, ele está dizendo, eu vou na força de Deus, no poder deste nome, no caráter deste nome. Aleluia, como Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, isto é, no poder que há do meu nome, na autoridade do meu nome, na força que tem o meu nome, vocês vão expulsar demônios, fazer maravilhas acontecer. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, é na força do meu Deus, não é na minha força. Eu venci o urso e o leão, não foi porque eu sou habilidoso, estrategista, e porque tenho força física, não. É porque o meu Deus me ajudou, o meu Deus esteve comigo. Isso é fé, fé. Davi conhecia o Deus que ele servia. Conheça também o Deus que você serve. Paulo falou, eu sei em quem tenho crido. Sei que meu Deus não vai me decepcionar, não vai me abandonar, não vai me frustrar. Eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Deus. Levante sua mão, adore a Deus, irmão. Os gigantes estão aí, mas vamos vencendo. O crente adquire experiência e pode ajudar outros, né? Acho que foi Tiago, falou, oh, irmãos, alegrai-vos quando passardes por tribulações, sabendo que isso aí vai dar experiência para vocês, ajudar outros que se encontrarem na mesma situação que você está. É difícil você viver um momento difícil de adversidade, mas depois você sai daquele processo, você encontra uma irmã vivendo a mesma coisa, irmã, já passei por isto, e Deus me deu vitória, você vai vencer também. Glória a Jesus. Porque Davi venceu o gigante? Fé. Fé que vem pelo ouvir, fé que vem pelo viver, fé que vem por conhecer Deus, experiências com Deus, foi gerando fé no coração de Davi, e essa fé lhe deu coragem. Ninguém pode ser medroso, tem que ser corajoso. Deus não deu para a igreja um espírito de medo. Bom, mas não deu, mas eu estou com medo. Então vamos orar para Deus nos dar o espírito de ousadia. Ele já deu para a igreja, né? Ele já deu tudo para a igreja, mas nem tudo eu tenho, então eu vou buscar. Ele deu foi um espírito de ousadia, de moderação, de autoridade. Eu quero é isso para a minha vida. Eu vou tomar posse, eu vou buscar em nome do Senhor. Eu não vou me abater, morrer, desejar fugir do problema, esconder nas cavernas. Não, eu preciso enfrentar os gigantes. Eu tenho que ter atitude. A coragem me leva à ação, me leva à atitude. Não adianta nada. A Bíblia diz que um dia Israel foi derrotado por um pequeno exército, né? Derrotou Israel. O comandante de Israel, Josué, foi orar: Deus, somos o teu povo, como o Senhor deixou a gente ser derrotado por esse gigante? Como foi isto? Deus falou para ele o quê? O que você está fazendo aí orando? Israel pecou, tomou do anátema, levanta e age, rapaz. Tem hora que Deus quer atitude nossa, ação. Tem que orar, mas chega que tem que parar de orar e agir. Levantar e falar: hoje eu vou vencer. Já orei de madrugada, então a coisa vai mudar no dia de hoje. Eu vou enfrentar o problema, vou lá tratar dele e vou cuidar disso. O que faz aí ajoelhado orando, Josué? Levanta e age, disciplina, apura o problema, trata, né? Exclui, faz o que tiver que fazer, mas limpa o povo de Deus desse anátema, desse problema todo. E Josué levantou e Deus foi dando direção para ele. Daqui a pouco sarou a nação, a guerra vem de novo, Israel triunfa, porque teve a atitude do líder, teve a atitude da pessoa. Então, minha irmã, eu vejo muita gente triunfando aí nas adversidades da crise, porque tem atitude, né? Você ficar só na dependência, na dependência, na dependência, na dependência e não toma atitude. Eu vi um testemunho de uma pessoa que recebeu ajuda do governo, uma parcela, segunda. Depois ele foi lá e dispensou a terceira parcela. Falou: eu já consegui o emprego e não preciso mais dessa ajuda. Ah, mas está bem, vou acomodar, não é?
tem um Bolsa Família, tem não sei o quê. Para que sair atrás de emprego? Para que procurar mudança? Não tem atitude na vida, irmão. Daqui a pouco seca esse negócio, corta isso aí, e aí? Ele não procurou, porque acomodou. Seguro-desemprego, não é para eu tenho 4, 5 meses agora, tranquilo, vou ficar em casa, não, meu irmão. Arruma um emprego no primeiro mês e dispensa o restante desse seguro-desemprego. Tenha atitude, não fique aí estagnado na vida, não. Vencendo o medo paralisante. Como é que vence o medo paralisante que surge mesmo? No Salmo 34, o salmista fala o seguinte: clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o livrou dos seus medos. Aleluia. Está com medo aí do Covid? Está com medo? Eu estou me resguardando, protegendo, sabendo o perigo que ele representa, não sou ignorante, mas eu não posso ficar paralisado. Pânico, senão eu adoeço com outra doença. Clama a Deus. O Senhor me ouviu e livrou dos meus medos, dos meus temores, dos meus pânicos. Eu preciso ter essa força em Deus. Quanto a Davi, nós temos aqui a lição que Davi conhece o Deus que ele serve. Você conhece Jesus? Conhece mesmo? Os discípulos, vocês ainda não me conhecem, né? Ainda não me conheceis. Estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Davi sabia quem era Deus. Deus não decepciona os que confiam nele. O medo destrói sonhos, então não vamos ter mais medo. O diabo tentará te intimidar diante da crise, sempre, sempre, sempre. Nas batalhas não perca o foco. Interessante, irmãos. Se eu olho para Golias, se eu olho para o gigante, eu vejo a dimensão dele, né? É um gigante. Se eu olho para o problema, é grande. Olho para o gigante, eu fico pequenininho perto dele. Eu olho para Deus, o gigante diminui. Olha o foco. Se eu concentro no problema, se eu fico focado no problema, na crise, e só pensando nisso, eu estava na fazenda em Porá, me deu uma dor no peito, isso era à noite, e eu fui ficando angustiado com aquilo, não passava. A minha esposa, vamos então ao hospital. Todo dia uma notícia difícil, outra ruim, um pastor aqui entubado, o outro que não sei do que, o outro daqui, o outro dali, o outro dali, e problemas vêm. Correndo para o hospital, um médico amigo nosso, cardiologista, que é da igreja, me atendeu, fez os exames todos na hora lá, e graças a Deus o senhor não está infartado, né? Descarta isso, e fiquei a noite toda lá. No outro dia repeti os exames, está tudo bem com o senhor. Aí eu fiz uma vídeo com um cardiologista aqui de Goiânia, que há muitos anos me atende, e ele está tendo vídeo consulta, essa coisa, né? E eu mostrei os exames para ele, todos, ele atendeu. No final ele falou para mim: vou te dar um conselho, não assista televisão não, saia dos seus grupos de WhatsApp, o senhor não dá conta de abarcar o mundo. Eu sei que o senhor é pastor, lida com tanta gente, mas o senhor não dá conta, o senhor não consegue. Então, tira o foco. Tira o foco. E eu vi que eu estava realmente muito ligado, né? Muito ligado. Muito focado, né? E claro que você não tem como sair do mundo, né? Paulo falou, então é necessário sair do mundo. Se você não pode viver os problemas do mundo aqui, conviver com pessoas, tem que sair do mundo. Não, mas você tem que saber se proteger, não é? Tem que se proteger. O senhor não tem nada. Graças a Deus que não tem, né? E já tem 30 dias. Quase 30, né? Mas veja o mal que causa a gente, né? Então eu olho para o gigante, enorme. Mas se eu paro de olhar para o gigante e olho para Deus, o gigante diminui de tamanho. O problema diminui.
É o que eu sinto, a frase aqui: quando eu estou diante do sol, a sombra que estava na minha frente passa para trás. À noite, de madrugada, você acorda e começa a fazer conta, matemática, e soma. Já aconteceu com você isso? E problemas, e fica pensando, meu Deus, mas... Aí você dorme, quando você acorda no outro dia, aquilo não é nada de dia. Amanheceu o dia, está tudo fácil. Mas de noite era tão difícil, né? Então, nós temos que olhar para Deus, né? Davi falou com o gigante: você vem a mim com espada, com escudo, e não sei o que mais, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Estou olhando para a força de Deus, não é para a minha força. Veja os irmãos, que Davi buscou 5 pedrinhas lá no ribeiro, né? Porque não pegou só uma, né? Só uma resolve. Mas o homem de Deus tem que ser precavido, né? Você não pode ter uma arma só. O Collor falou: só tem uma bala. E não deu certo, ele foi expulso do palácio. Não é? Você não pode ter uma bala só, não. Ele buscou 5. Pôs na capanga lá. E qual das 5? Qual arma que eu vou usar aqui? Deus a dirigir. Passou a mão lá e pegou uma. É esta aqui, ó. Pôs na funda. Então girou, girou, girou. E o gigante veio ao chão. Davi era habilidoso. Aquilo é treino, 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 treino. Mas não adiantava muito isso não, irmão. Veja que quando Saul chamou Davi, falou: você vai mesmo? Vou. Então veste as armas do guerreiro aqui. E colocou as armas, o escudo, né, a roupa de Saul, de guerra, em Davi. Não é porque Saul era maior que Davi só, não, irmão. Davi não era acostumado com aquela roupa, com aquele escudo, com aquela roupagem, aquele capacete, né? Ele não era acostumado com aquilo. Ele tentou andar com aquilo, não. As minhas armas são outras. O que representa a armadura de Saul? Representa os recursos humanos, irmão. As armas humanas. E nessa luta contra o gigante, a arma humana não resolve. A ciência não resolve. Dinheiro não vai resolver. Força nenhuma resolve. Essas armas de Saul representam exatamente as forças humanas. E numa luta espiritual, essas armas não resolvem. Davi falou: eu tenho armas espirituais. Uma funda, uma pedra, né? um cajado, uma coisa tão simples, mas são armas espirituais que Deus vai usar. O que é que tem na sua mão? Isso aí eu vou potencializar na sua mão. Não é a sua habilidade de Davi, que é claro que aquilo foi importante para ele não errar o alvo. Mas olha, irmão, Davi tinha unção. E quando ele soltou aquela pedra, o Espírito Santo montou em cima dela. Libera uma palavra, irmão, de fé, e o Espírito Santo vai potencializar ela na sua boca. Toma uma atitude, Deus vai honrar a atitude sua, vai dar força, vai dar poder, vai potencializar. Aleluia, isso é igual o carro. O carro tem o motor, tem a força dele, mas tem a turbina. Está difícil, está atolado, bota a tração. Aciona a turbina, põe a tração. Daqui a pouco, irmão, é uma força descomunal. Aquela pedrinha, na força de Davi não era muita coisa não. Davi tinha só a prática, a habilidade, mas a força foi a força do Senhor. Ele falou: eu vou em nome do Senhor, quer dizer, na força do Senhor. E aquela pedrinha se transformou numa bala de fuzil, de metralhadora, que bateu na testa, o gigante veio ao chão e caiu, não foi de costas, foi para frente. Quer dizer, humilhando, cai diante de Deus, cai diante do homem de Deus, se renda agora. Aleluia. Quero dizer, irmão, que a palavra de Jesus continua poderosa ainda. E na sua boca, Deus vai honrar essa palavra que você falar. Seja profeta na vida das pessoas. Toma uma atitude, o Senhor será com você. Quem olha lá no começo de Josué, Deus falou assim: tenha de bom ânimo e eu serei contigo. Primeiro, meu cara, anima, e eu estou com gente animado.
Anima que eu serei contigo. Pisa na terra que eu vou te dar. Aleluia. Seja ousado hoje para vencer os gigantes. Em nome de Jesus, fica em pé comigo agora. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa pode dizer para Jesus: o Senhor Jesus, eu vou sair dessa escola sem a timidez que eu estava com ela. Vou ser ousado. Eu vou confiar mais na palavra de Deus para a minha vida. Não vou desconhecer que os gigantes são reais. Tem a sua dimensão e eu tenho que respeitar. Quem não respeita o inimigo, o adversário, é derrotado por ele. Mas eu vou me armar de armas espirituais. Aleluia. E gigantes vão caindo por terra um por um. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer porque o Senhor é o mesmo Deus de Davi, que o levou àquela vitória extraordinária contra o gigante Golias. O Senhor é o mesmo Deus que está com essa igreja, com o seu povo. E o Senhor sabe como estamos sendo desafiados no dia a dia, nessa caminhada para o céu. Gigantes se levantam, ondas se levantam, problemas se avolumam, mas nós confiamos no nome do Senhor, na Tua palavra para a nossa vida, no poder do nome de Jesus. Ó Deus, conduza-nos cada dia em vitória, em triunfo. Tira, Senhor, todo pânico, afasta todo medo paralisante, ó Deus, e nos dê atitudes, ó Deus, corajosas para destruirmos fortalezas no poder das armas espirituais que o Senhor já deu à Tua igreja. Nos abençoe, dá vitória ao Teu povo nessa terra, fortifica a Tua igreja, renova a esperança dos santos e nos dê graça de viver, como a Bíblia diz, que o justo viverá fé e pela fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.